E hoje nós gostaríamos de conversar um pouco sobre a cruz, sobre a crucificação de Jesus, não é? Alguns fatos que aconteceram naquela cruz e que às vezes nós passamos direto, não é? E não entendemos a profundidade das coisas reveladas ali na cruz do Calvário. O que representa, o que representou a cruz do Calvário para mim, para você, para Deus, para o Senhor Jesus. Então, nessa noite, nós gostaríamos de conversar um pouco sobre isso. Daí, eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 27. E a gente vai começar do versículo 32 até o versículo 56. Mateus 27, começando no versículo 32 até o versículo 56. Diz assim a palavra de Deus: Ao saírem, encontraram um sireneu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel. Mas ele, provando-o, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. E assentados ali, o aguardavam, ou melhor, o guardavam. Por cima da sua cabeça, puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo se és filho de Deus e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É Rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Desde a hora 6ª até a hora 9ª, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora 9ª, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Ele clama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo embebido de vinagre
e, colocando na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era Filho de Deus. Estavam ali mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Até o verso 56, que o Senhor nos abençoe com a leitura desse texto. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, Pai amado, que está diante de nós, aberta a Tua palavra, Tua santa palavra, revelada, Senhor, a nós. E, Senhor, pedimos que o Teu Espírito que habita em nós e que está entre nós, use mais uma vez a Tua palavra para falar conosco. Abra a nossa mente, o nosso coração, nosso entendimento para o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Assim nós oramos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém. Queridos, diante desse texto, nós queríamos destacar aqui alguns pontos que a gente considera digno de destaque, como eu quero, a partir desse momento, compartilhar com os irmãos. Em primeiro lugar, a caminhada de Jesus até a cruz do Calvário, né? Nos versículos 32 a 34, Jesus é forçado a levar a sua cruz. O texto diz que as suas forças já estavam esgotadas. Mas por que que as forças de Jesus estavam esgotadas? Porque o texto, se a gente voltar atrás, vai nos mostrar que desde a noite anterior ao dia da sua crucificação, Jesus estivera preso, e preso havia sido castigado, e muito castigado. E Jesus, então, não aguentando mais esse desmensurado castigo que lhe aplicaram, Jesus então cai numa poça de sangue sobre aquele lenho, sobre aquela cruz que ele carregava, né? E é interessante que quando nós olhamos para aquela cruz, nós lembramos do fardo do pecado pelo mundo também, naquele momento, atingia de uma forma tremenda o coração de Jesus, porque ele sabia o porquê que ele estava fazendo aquilo que ele estava fazendo. Nesse ínterim, quando ele está ainda caminhando para o Calvário, os soldados vão parar um homem chamado Simão
Cireneu, não Simão Pedro, né? Que disse que estaria com ele em todo o tempo, em qualquer situação. Mas havia um homem chamado Simão Cireneu, e os soldados o obrigaram a carregar a cruz. Está aí no verso 32 do capítulo 27, que lemos, né? Então, Simão Cireneu, ele tinha ido a Jerusalém para participar da festa da Páscoa, porque nós não podemos esquecer que Jesus ele vai ser crucificado exatamente na época da Páscoa, na época em que o cordeiro era sacrificado e era morto, para lembrar a libertação que o povo havia tido lá no Egito, né? E então Simão Cireneu, ele está indo com seus filhos para participar da festa da Páscoa, e por essas jesuicidências ele se encontra com o próprio Cordeiro de Deus. E não há dúvida que a vida de Simão Cireneu, ela foi transformada, impactada por essa oportunidade que ele tem de se encontrar com o Cordeiro de Deus, de levar-lhe a cruz. Nós podemos encontrar na Bíblia que Simão tinha 2 filhos, Alexandre e Rufo. E a gente vai encontrar a história desses 2 jovens que se converteram ao Evangelho. E a sua esposa, né, se tornou como uma mãe para o apóstolo Paulo. Olha que coisa interessante. Isso você encontra essa informação, se você quiser anote aí para depois você conferir, lá em Romanos 16, 13, né? Romanos 16, 13, você vai ver que essa mulher, né, vai se tornar aqui uma segunda mãe para o apóstolo Paulo, né? Uma segunda coisa que a gente quer conversar nessa noite é sobre a crucificação em si. Aí você vai olhar na sua Bíblia aí dos versículos 35 a 44 de Mateus 27, que nós lemos ainda há pouco, né? A crucificação, queridos, ela era uma forma bem cruel e bem degradante da punição de um criminoso, né? Quando a gente olha um pouco para a história da crucificação, a gente entende assim que os romanos tomaram a crucificação emprestada, né? No sentido da prática que os fenícios também usavam, que era a crucificação, e os cartagineses, né? E porém os romanos não usavam contra outros romanos, eles só usavam contra escravos, estrangeiros e criminosos da pior espécie. Hoje seria aquele criminoso que a gente chama que praticou um crime hediondo, não é? Um crime bárbaro que chama a atenção de toda a sociedade. Portanto, a crucificação, ela era uma tortura das mais cruéis e horríveis que alguém poderia passar. Pois bem, a morte de Cristo, sem sombra de dúvida, nós podemos afirmar que foi um crime horrendo, principalmente da maneira que foi. Judeus e gentios, religiosos e políticos se uniram para condenar Jesus. O mais interessante nessa lista aqui judeus, gentios e religiosos. É interessante como podem haver pessoas religiosas que não conhecem a Deus, que
que não conhece os planos de Deus, como esses homens eram dessa estirpe, né? Uma outra coisa que a gente pode parar e pensar um pouco é o local, né? O local da crucificação. Está aí no verso 33. O local chamava-se Gólgota, né? Foi o local onde crucificaram Jesus. Era também conhecido como lugar da caveira. Lugar da caveira. Quem já teve a oportunidade de estar nesse local, o monte, quando você vê ele um pouco de longe, ele tem realmente o formato de uma caveira, com duas cavidades dos olhos, a cavidade do nariz e da boca. Isso incrustado no monte dá uma ideia realmente de caveira. A gente teve essa oportunidade de ver esse monte de perto. E naquele tempo, os criminosos que eram condenados à morte na cruz, eles não tinham direito a um sepultamento digno. E isso também é uma das razões para se chamar aquele lugar de lugar da caveira, né? Muitos deles que eram crucificados eram deixados para apodrecer na cruz. Eles não eram retirados, a família não ia lá pedir, então eles apodreciam na cruz. E é por isso há uma possibilidade de o local tenha recebido esse nome por causa desse horror de haver ali sempre corpos putrefatos, né, apodrecendo ali na cruz. Então imagina o local onde Jesus foi crucificado. Uma segunda coisa é a dor física da crucificação. Até, se vocês procurarem na internet, há um médico que ele faz uma análise muito interessante como médico, né, conhecendo todo o corpo humano, e ele fala daquilo que Jesus sofreu ali na cruz. A morte de cruz era a forma de os romanos aplicarem a pena de morte. Os judeus consideravam maldito aquele que era morto, dependurado na cruz. Gálatas 3,13 fala sobre isso. Maldito todo aquele que for pendurado na cruz. O que acontecia na cruz? As pessoas morreriam de câimbras, né? Quem joga futebol, quem está assim na minha idade, e às vezes a gente acorda com aquela cãibra assim na panturrilha, né? É um negócio complicado, você dá um pulo da cama para segurar ali a perna, né? Mas cãibras eram sentidas pelo crucificado, asfixia, eles ficavam asfixiados e com dores terríveis. A morte normalmente vinha por sufocação. Chegava um momento que você não conseguia mais respirar. Havia um esgotamento e também hemorragia. Isso a gente pode ver quando o soldado fere com uma lança ao lado de Jesus, sai água, porque o seu sangue já estava quase todo vertido naquela cruz. Uma terceira coisa que o crucificado sentia era a dor moral e espiritual da crucificação. A crucificação era lugar de maldito, né? Jesus foi escarnecido como profeta em Marcos 15, 22. Disseram, mas o senhor não é profeta, né? Como Salvador, ele veio para salvar os outros e agora não se salva a si mesmo. E como rei, ele é rei dos judeus e está nessa situação, não é? Zombaram de Jesus como rei, né? O texto vai dizer, rei de Israel, desça da cruz,
E se ele descer da cruz, nós creremos nele. Zombavam dele como crente. Como assim? Porque ele confiou em Deus. Ele falava que Deus era o seu pai. Então, ele confiou em Deus, que Deus vinha livrá-lo. E zombaram dele ainda como filho de Deus. Mas ele não disse que é filho de Deus. Por que Deus então está deixando ele morrer desse jeito, da pior maneira que alguém pode morrer? Jesus, ele foi crucificado, e o texto vai dizer isso para nós, texto que nós lemos, entre dois ladrões. E ele foi crucificado como um criminoso. E é interessante, a gente sempre às vezes traz sempre às vezes não, né? Às vezes nós trazemos aqui algumas palavras gregas que nos fazem entender melhor o sentido de algumas palavras. Por exemplo, a palavra grega aqui para esses ladrões não é kleptis, porque kleptis, eu acho que é daí que vem a kleptomania, né? Era um batedor de carteira, alguém assim que fazia uns roubos muito simples. Mas a palavra usada aqui para esses ladrões era lestes, e não kleptis. E a lestes significa salteador, gente perigosa, gente criminosa, não é? Olha só, a mesma palavra foi usada para Barrabás. Barrabás era um lestes, era um criminoso, não é? E essa era a descrição dos dois homens que estavam na cruz ao lado de Jesus. Ainda na cruz, Jesus foi zombado quando pregaram em sua cruz a acusação pela qual ele foi morto. Qual era a acusação? E botaram sobre a sua cruz essa inscrição que dava o nome e o lugar da origem. Ou seja, Jesus Nazareno, ele era de Nazaré, então botaram Jesus Nazareno, e a acusação pela qual ele fora condenado, o rei dos judeus. E aí os romanos é quem executam a morte, porque rei só pode ter o rei de Roma. Como vai ter um outro rei para disputar com ele? Então, ele é acusado de querer tomar o reino, não é? Então, colocaram lá uma placa, Rei dos Judeus, com a identificação, este é, ou se diz, o Rei dos Judeus. Tem um teólogo inglês chamado Tasker. Ele viveu de 1895 a 1976, viveu nesse século. Ele faz uma afirmação no seu livro muito interessante. Ele diz que havia ali 3 grupos de adversários ao redor da cruz de Jesus. O primeiro grupo que ele diz que havia ali eram os pecadores ignorantes, os que por ali passavam, e diz o texto aí nos versos 39, 40, se você olhar e você vai ver, eles passavam, meneavam a cabeça. O que é meneava a cabeça? Balançava a cabeça assim, né? Com um sinal de desprezo. Esse era um grupo de pessoas que estavam ao lado da cruz. O segundo grupo que o Tasker ele diz eram os pecadores religiosos. Quem eram esses ali? Os membros do Sinédrio, que continuavam a insultar a Jesus, em parte para reprimir qualquer sinal de sentimentalismo em favor daquele que pudesse levar uma mudança de veredicto, né? Então, até o final, os religiosos, né, eles estavam ali coafirmando, reafirmando em todo o tempo que Jesus deveria ser morto, crucificado. E o terceiro grupo que Tasker ele destaca aqui eram os pecadores condenados,
que eram os ladrões que insultavam Jesus do mesmo modo. Vocês perceberam que no texto diz que os 2 ladrões insultavam Jesus? Não era só um. Os 2 estavam insultando Jesus, e o texto é claro, quando diz que os 2 faziam isso, né? Aí no verso 44. Agora, Satanás, ele sabia que a ida de Jesus para a cruz seria uma derrota para ele. E aí no verso 39 e 40 do capítulo 27, nós vamos ver a última cartada de Satanás, né? Quando eles dizem aqui, os que iam passando blasfemavam, maniando a cabeça, né? E dizendo: ó, tu que destróis o santuário, em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. Era a última cartada de Satanás, tentando, assim como ele fez no deserto, fazer com que Jesus reagisse, porque ele poderia reagir. Jesus poderia sair daquela cruz, ele era Deus, ele era 100% homem, mas 100% Deus, e ele poderia sair daquela cruz a hora que ele quisesse, porque ele era Deus. Satanás sempre tentou desviar Jesus da cruz. Agora, ele dá a sua última cartada aqui. O povo grita para Jesus salvar a si mesmo, não é? Agora, pensem comigo, queridos. Se Jesus salvasse a si mesmo, se ele caísse na armadilha de Satanás, se ele realmente saísse dali, bom, eu não vou morrer aqui. Se ele salvasse a si mesmo, sabe o que aconteceria? Ele não poderia nos salvar. Era uma escolha. Ele poderia descer, mas se ele desce, ele não nos salva, né? Se ele descesse da cruz, nós, com certeza, desceríamos ao inferno. E aleluia, porque ele não desceu da cruz. Ao invés de descer o inferno, nós podemos subir ao céu, porque ele nos trouxe a salvação através da sua morte. Em quinto lugar, vai acontecer uma coisa tremenda ali, queridos. Olha o verso 45, dá uma olhada aí. As trevas sobre a terra. Vocês lembram? Eu queria trazer vocês à memória do que acontece lá no Egito. A penúltima praga que assolou o Egito, antes da morte do Cordeiro Pascual, foram exatamente 3 dias de trevas. 3 dias de trevas. Aqui foram 3 horas. Lá no Egito foram 3 dias antes que o cordeiro fosse morto e o povo saísse, no início da comemoração da Páscoa, né? Antes de Jesus, o nosso cordeiro pascual, ser imolado na cruz, também houve 3 horas de trevas sobre a terra. Interessante, vocês já observaram que nesses últimos tempos tem acontecido umas coisas estranhas? Está pegando fogo em tantos lugares, né? E de uma maneira que ninguém sabe como começou. As coisas têm acontecido de uma maneira estranha. E o texto diz aqui, né, que antes do cordeiro o sacrifício ser aceito, também houve 3 horas de trevas sobre a terra. E aí, a expressão de um escritor aqui, também um teólogo, chamado Douglas Webster, ele diz assim: no nascimento do Filho de Deus,
houve luz à meia-noite. Lembra? Os pastores ficam assustados com aquela luz que brilha sobre eles. Então, esse escritor, o Douglas Webster, ele diz: no nascimento do Filho de Deus houve luz à meia-noite, na morte do Filho de Deus houve trevas ao meio-dia. Ao meio-dia tudo escureceu. O que representa essa escuridão de meio-dia até as 3 da tarde? O que ela simboliza? Essa escuridão, amados, ela simboliza o julgamento de Deus sobre o nosso pecado. A ira de Deus consumindo-se no coração de Jesus, para que Ele, como nosso substituto, Jesus, nosso substituto, pudesse sofrer a agonia mais intensa, a aflição mais indescritível e o desamparo e isolamento mais terríveis. Quando Jesus está naquela cruz, existe trevas. Ele foi crucificado às 9 da manhã, ao meio-dia, até às 3 da tarde, houve trevas. E ali naquela cruz, Jesus recebe sobre si o pecado da sua geração anterior, da geração atual e da geração futura. Os meus pecados, os seus, os nossos pecados, naquele momento, estavam sobre Jesus. E a gente fica pensando, né? Que tipo de pecados estavam ali naquele momento sobre Jesus? Todos. O que você acha de um pedófilo? Estava lá esse pecado sobre Jesus. Sobre um assassino, um ladrão, aquele que rouba para matar, todos os tipos de pecado, o adúltero, todo tipo de pecado estava naquele momento sobre Jesus. E a gente fica imaginando por que Jesus lá no Getsemane, ele fez a seguinte oração: Jesus, Deus, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Jesus sabia o que esperava por ele. Ele não estava com medo da cruz. Ele não estava com medo dos homens, de apanhar da centúria romana. Mas o que ele mais sentia é que naquele momento, imagine alguém que nunca cometeu um pecado. Jesus nunca, a Bíblia diz que ele não sequer cometeu um pecado. Num momento, todos os pecados de todas as gerações, anteriores, atuais e posteriores, vêm sobre Jesus. E é assim que Deus olha para Jesus naquela cruz. Sobre ele agora estão os nossos pecados, sobre ele. A aflição mais indescritível, o desespero e o isolamento. E aí, dos versos 46 a 49, continue olhando o texto de Mateus 27, a gente vai ver aqui o grito do desamparo. Jesus já havia sido desamparado pelo povo. A Bíblia diz: veio para os seus, mas os seus não o receberam. Ele foi desamparado pelos líderes. Os líderes não o reconheceram como o Messias, os líderes religiosos. E os ladrões agora estão ali na cruz, ambos estão blasfemando dele também. E agora, o pior de tudo, ele estava sendo desamparado
pelo próprio Deus, pelo próprio Pai. Mateus vai registrar aqui no verso 46, quando por volta da hora 9, que seria às 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me desamparaste? Naquele momento, Deus, talvez muito juiz faça ou pudesse fazer. Não, é meu filho, eu vou passar pano, eu vou passar a mão por cima. Mas a Bíblia diz que Deus é justo, Ele é juiz. A Bíblia diz que Ele é amor, mas a Bíblia fala também da sua ira. E naquele momento, a ira de Deus, que deve ser derramada pelo nosso pecado, é derramada agora sobre a vida de Jesus. Jesus sente naquela cruz sede, desamparo, agonia, símbolos daquilo que uma pessoa normalmente vai sentir no inferno. Foi ali naquela cruz que Jesus desceu ao inferno. Foi na cruz que Ele se fez pecado e Ele se fez maldição. Maldição é contrário de bênção. Ele se fez maldição em nosso lugar. Ele se fez maldição. É ali na cruz que Ele vai tomar o cálice amargo da ira de Deus contra o pecado. Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Se não, faça-se a tua vontade. E é ali, na cruz, que Jesus toma o cálice amargo da ira de Deus contra o pecado. O que Ele temeu lá no Getsêmani, como eu falei ainda agora, Ele agora experimenta na cruz. Deus faz cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Isaías fala sobre isso. Ele foi ferido e transpassado pelos nossos pecados, sem ter cometido um pecado. Terra e céu desampararam a Jesus. E ainda em terceiro lugar, vamos constatar agora a morte dele aí nos versos de 50 a 56. Jesus é crucificado na 3ª hora do dia. Eu falei às 9 horas, não é? Da hora 6ª à hora 9ª, ou seja, do meio-dia às 3, falamos ainda há pouco, está lá no verso 45, houve trevas sobre a terra. Nessas 6 horas em que Jesus ficou na cruz, é interessante observar 7 palavras proferidas por Jesus naquela cruz. Primeiro, impossível, gente. Como pode alguém debaixo de tanto sofrimento ditar ou exprimir essas palavras? Palavras de perdão. Está lá em Lucas 23, 24. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E eu creio, amados, que essas palavras proferidas por Jesus na cruz vai tocar no coração de um homem que está ao seu lado, num daqueles ladrões. Porque até então, ambos blasfemavam contra Jesus. Mas vocês vão perceber que mais na frente, um deles toma uma atitude diferente. E é exatamente aqui, se você abrir Lucas, 23, 43, Jesus vai virar para aquele ladrão que diz: Senhor,
lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquele que estava blasfemando, de repente, quando ele enxerga tudo aquilo, e o texto de Lucas diz que ele vai repreender o colega dele: rapaz, você estando debaixo da mesma pena, nem assim você teme a Deus. E ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus então profere palavra de salvação: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele homem encontra a salvação. E ainda vamos ouvir na cruz de Jesus palavras de afeição, quando ele diz para Maria e para João: mulher, eis aí o teu filho. E para João diz: eis aí a tua mãe. Tua mãe. Apenas uma palavra que é dirigida a Deus, que já falamos aqui, né? Está no versículo 46. Deus meu, por que me desamparaste? Mas agora, nós vamos ver 3 palavras aqui, que foram em relação a Ele mesmo, Jesus. A primeira é a palavra de agonia, está lá em João 19, 28, depois você pode olhar lá, quando ele diz: tenho sede. Jesus declara isso na cruz: tenho sede. Depois, em João, ainda 19, agora no verso 30, ele dá um brado dizendo: está consumado. Aquilo que ele viera a fazer naquela cruz estava feito. E lá em Lucas ainda, capítulo 23, verso 46, há palavras na cruz de Jesus, palavras de redenção, quando ele diz assim: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus deixou claro quando ele disse: a minha vida eu a dou, ninguém a tira de mim. Ele o fez espontaneamente. Nunca podemos esquecer, queridos, que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Por isso, ele poderia ter evitado qualquer das fases antes de chegar à cruz. Mas ele disse algumas vezes: para isso eu vim. Para isso eu vim. E a última está aí no versículo 50, quando Jesus clamou em alta voz e entregou o Espírito, né? O brado de triunfo, né? Uma coisa que, estudando esse texto, querido, nós percebemos que Jesus, ele não morreu de esgotamento lento, mas com um brado alto, ele entrega a sua vida. Se a gente perceber aqui, os evangelistas Mateus e Marcos, eles não nos informam sobre qualquer palavra proferida por Jesus na cruz, a não ser a palavra do desamparo. Porém, estão implícitas nesse brado a palavra de vitória e a palavra de redenção. Tudo está consumado. O que inclui esse está consumado? Está lá em João 19:13, né? Ou ainda, ó Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Nós nunca vamos entender esse brado como um grito de desespero, mas como uma voz de triunfo de quem estava consumando a obra da redenção ao custo final da sua própria agonia.
Eu queria que nessa noite, em todo o tempo, você colocasse isso na sua mente, no seu coração. Jesus era Deus. Ele era 100% homem, 100% Deus. Pense nisso em todo o tempo. Em qualquer momento daquele percurso da crucificação, ele poderia desistir. Mas ele não o fez. Jesus não foi morto, ele voluntariamente deu a sua vida. Qualquer pensamento de derrota é abafado pela força surpreendente do grito de Jesus no final, quando todos achavam que ele não tinha mais nenhuma força. As trevas, interessante isso aqui, as trevas acabam no momento exato em que Jesus morre. Aleluia! Com a sua morte, ele então quebra o poder das trevas. Às 3 horas, a hora nona, quando ele morre, as trevas desaparecem, num sinal de que Deus havia aceito o sacrifício. As trevas foram vencidas pelo Filho de Deus. Uma outra coisa que está lá no versículo 51, que a gente pode observar aqui: o véu do santuário é rasgado lá no templo. E é interessante que às 3 horas era a hora de estar havendo sacrifício no templo. E o texto diz que às 3 horas, o véu, está aí no verso 51, ele é rasgado de cima para baixo. E o texto deixa bem claro que é de cima para baixo, mostrando que não foi homem algum que o rasgou de baixo para cima, mas sim de cima para baixo. E o que significa isso? Significa a abolição, o término de toda o cerimonial judaico. O que eram os cerimoniais judaicos? A oferta dos animais, o sacrifício dos animais, derramamento de sangue, que a cerimônia judaica realizava até então. Ninguém entrava no Santo dos Santos, apenas o sumo sacerdote, o sacerdote especial, entrava ali uma vez por ano. Mas agora, aquele véu se rasga de cima a baixo, e aquilo que era impossível entrar, aquilo que era impossível de ver, só quem conhecia o que estava ali dentro era o sumo sacerdote, agora está aberto, significando que agora não mais apenas o sacerdote, mas todo aquele que está em Cristo Jesus, todo aquele que foi redimido pela salvação, pela redenção do Cordeiro de Deus, que derramou o seu sangue da cruz do Calvário, agora nós temos acesso direto ao Deus Todo-Poderoso. Agora não mais precisamos de um sacerdote, pelo contrário, Cristo agora é o nosso supremo sacerdote. A Bíblia diz que Ele está agora à direita do Pai e Ele intercede por nós. O Santo dos Santos agora está aberto a todos os homens. O caminho para Deus é aberto por Jesus naquela cruz. Jesus abriu um novo e vivo caminho através da sua morte. Aleluia. As restrições étnicas, lembram disso? No templo só podia entrar judeu. No templo, no Santo dos Santos, só o sacerdote. Agora as restrições não mais vigoravam. O resgate
pago por Jesus é válido tanto para judeus como para gentios. Não há mais acepção de pessoas. Os judeus em algum tempo pensaram que Deus era só deles, que era só para eles. E agora, através da morte de Cristo na cruz do Calvário, fica provado que o Deus provê salvação para o judeu, mas também para o grego, para o gentio, para todos aqueles que dele se aproximam. Spurgeon, ele diz que a morte de Cristo, interessante isso, foi o fim do judaísmo. O judaísmo ficou sem propósito. Porque o que acontecia no judaísmo? A repetição das cerimônias dos cordeiros, dos animais que eram mortos, que eram trazidos ano a ano. Não havia mais necessidade agora. Porque o Cordeiro de Deus havia sido morto uma vez por todas e para sempre. Mas houve um negócio tremendo também no dia da ressurreição, da morte de Cristo. Está aí no verso 52 e 53 da sua Bíblia, Mateus 27. Mortos ressuscitaram. A morte de Cristo trouxe um terremoto em Jerusalém. Houve um terremoto. E esse abalo sísmico fendeu as rochas, abriram os sepulcros. Olha que coisa tremenda. Muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. Entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O texto registra isso. A morte de Jesus pagou pelo pecado. E é interessante observar a ressurreição desses como fazendo um prenúncio do que aconteceria daqui a 3 dias com o próprio Jesus, que seria ressurreto dentre os mortos, que ele venceria a morte para sempre. Em 7º lugar, é interessante, aí no verso 54, queria que vocês olhassem aí nesse texto. O reconhecimento do centurião romano. Aquele centurião, aquele homem que era um romano, cumpria a lei, estava ali, acompanhou tudo, viu tudo. Talvez em algum momento participou do sofrimento de Jesus. O homem encarregado da centúria, que eram 100 homens romanos, agora, ao ouvir as palavras de Jesus, teve o seu coração tocado, e ele vai reconhecer que Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus. Olha o verso 54. Os centuriões que com ele aguardavam a Jesus, ou guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. Aquilo que os romanos negaram, os soldados romanos blasfemaram, cuspiram, deram risada sobre Jesus. Mas o chefe daqueles soldados, ele exclama desse jeito, verdadeiramente. Depois que ele assistiu tudo aquilo, ele diz: isso aqui não é por acaso. Essas coisas não acontecem para qualquer um. Verdadeiramente, esse era o Filho de Deus.